Você que não acredita em Deus provavelmente já parou para pensar se você é um ateu ou uma ateia, não é? Eu entendo que ser ateu ou ateia é manifestar a ausência de crença em divindades ou manifestações sobrenaturais. Ou seja, é uma concepção de ateísmo baseada no materialismo e no ceticismo. Mas de fato que não é uma questão simples de ser resolvida, de ser elucidada, até porque a gente vivencia atualmente altos índices de intolerância religiosa e de fragilidades democráticas, né? Mas existem 5 perguntas que você pode se fazer para saber em que pé que está o seu caminho de descrença. Vamos ver? Olá, não creio que você voltou, hein? Então bora lá. Eu sou Luciano Alves e a nossa conversa aqui hoje é sobre questões que podem te ajudar a entender se você é ou não um ateu ou uma ateia. Primeiramente, é importante você ter consciência de que você é um descrente. Significa que é uma pessoa sem qualquer pertencimento de religião. Você só vai se fazer essas 5 perguntas quando você, se for o caso, romper com essa necessidade de se sentir pertencente a uma religião. O segundo ponto é saber se você é um teísta, teísta com T de tatu, para a galera que está no podcast. Né? Você é um teísta se você, mesmo não praticando uma religião monoteísta, ou seja, de um Deus único, religiões tradicionais, as denominações evangélicas, o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, você ainda acredita nesse Deus que é soberano, nesse Deus que é o criador de tudo, né? Nesse Deus que existe em algum lugar, esse Deus que tem semelhanças humanas, comportamentos humanos, né? Sentimentos humanos, características, aparência humana, certo? Que é o Deus abraâmico, é o Deus bíblico, né? Então, o que a gente mais conhece. Portanto, se você ainda tem essa crença, você não é um descrente. Embora isso não signifique que você não esteja, vamos dizer assim, num caminho de descrença, que você não pode entrar, né, num caminho de descrença. Agora, se você não se vê como um teísta e também não tem uma religião, você já pode se fazer as 5 perguntas. Né? A primeira pergunta que você pode se fazer é a seguinte: eu acredito em forças ocultas, em forças sobrenaturais que influenciam minha vida? Eu acredito que os astros podem influenciar a minha vida, a vida dos outros, a vida do planeta? Essa pergunta remete à crença em tradições filosóficas denominadas de ocultismo, esoterismo, como por exemplo a astrologia, o espiritismo, a antroposofia, o reiki, teosofia, a cabala, enfim, tantas outras denominações e pseudociências, né, que existem por aí e que estão vinculadas a essa tradição ocultista esotérica. O professor Daniel Gontijo, né, tem um canal sobre ateísmo e discussões científicas, divulgação científica e discussões sobre religião, né? O professor Daniel Gontijo fez essa discussão, ele trouxe uma pesquisa muito interessante dizendo que ateus, ou seja, pessoas que se denominavam ateus e ateias, também diziam que tinham crenças em elementos esotéricos, como astrologia e ocultistas, como vida após a morte, ou seja, ainda se vinculavam de forma crente a essas manifestações, né? E como que se pode explicar isso? A hipótese mais provável dessa pesquisa é que essas pessoas que responderam as perguntas, ou seja, da abordagem científica, elas se entendem como ateu apenas por não acreditar ou não estar vinculadas e não estar vinculadas, né, às religiões tradicionais que têm e que são monoteístas. Então, a partir daí, elas se consideram ateias para essas religiões.
mas ela não tem um entendimento mais ampliado do ateísmo. Na medida em que se afirma como ateia e ainda mantém crenças desta natureza, muito provavelmente essas pessoas são esotéricas. A segunda pergunta que você pode se fazer é a seguinte: eu tenho vontade de conhecer uma manifestação religiosa diferente? As manifestações são mais conhecidas como seitas, entre aspas. Embora, né, muitas seitas que são denominadas como seitas, muitas manifestações religiosas como essas são problemáticas, já apresentaram diversos problemas, né? Como, por exemplo, a Casa Dom Inácio de Loyola do conhecido João de Deus. Para quem acompanhou nessa época deste vídeo, né, acompanhou, está acompanhando ainda, porque os processos dele estão rolando. Ele foi condenado por estupro de várias e várias mulheres que ele atendeu neste lugar, e ele reunia, e outros crimes também, foi condenado, né? E ele reunia isso, ele fazia isso, ele reunia um elemento ali do espiritismo, do catolicismo, da umbanda, e fazia uma miscelânea de forma tal a atrair as pessoas, onde envolvia questões econômicas e de exploração das suas condições de fragilidade emocional. Mas é lógico que não tem somente o exemplo do João de Deus, nós temos exemplos disso: maçonaria, satanismo, cientologia, cultura racional, santo daime, entre outras. Então, se você ainda tem interesse em conhecer, participar dessas manifestações religiosas, né, provavelmente você não está no caminho do ateísmo. A terceira pergunta que você pode se fazer é uma pergunta clássica. É a seguinte: eu acredito num Deus que criou tudo, um Deus que, com a sua inteligência superior, criou tudo que existe, mas esse Deus não é aquele Deus das religiões tradicionais. Se você se pega procurando entender a realidade dessa forma, provavelmente você é um deísta com D de dado. O deísmo não é uma religião. O deísmo, na verdade, é uma corrente filosófica, né? Inclusive muito antiga. Tem um importante lastro de contestação, principalmente à Igreja Católica na história, né? Ou seja, as pessoas que afirmavam, que criticavam a Igreja e também após a Reforma Protestante também criticavam as igrejas protestantes, né? E traziam quais elementos para afirmação? Ou seja, estas religiões, estes deuses não são verdadeiros, mas apontava ainda a existência de uma inteligência superior que criou tudo. E o interessante é que o deísmo caminhou mais ou menos lado a lado com o ateísmo até a Renascença, né? Lá na Idade Média até a Renascença. Mas por que será que não... Por que eu estou dividindo aqui? Porque hoje isto é dividido, né? O deísmo hoje não é entendido como uma manifestação ateísta. Lá naquele tempo era, porque naquele tempo a Igreja utilizava o termo ateísmo, de uma forma extremamente pejorativa. Uma forma, é como se fosse um xingamento. Um xingamento passível de condenar a pessoa à fogueira, né? Não era uma coisa simples. Então, o entendimento que se tem é que muitos ateus daquela época, para poder se manifestar como ateus, eles, e não morrerem, né, precocemente da fogueira, eles se declaravam como deístas. Então, eles faziam ali um bem bolado para sustentar a sua presença nos círculos sociais e continuar fazendo críticas às religiões tradicionais. Mas isso, como eu disse, hoje não significa que uma pessoa que tem essa postura ela seja uma pessoa ateia. Ainda que um crente, vamos supor, fundamentalista ou fanático, vai ouvir uma pessoa fazer uma afirmação. Tem muitas pessoas que fazem essas afirmações deístas e vão falar: você é o ateu? Vão ficar em dúvida, né? Aí a pessoa vai se defender, fala: não, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, mas é num outro tipo de Deus e tal. Então, se você se pega fazendo essas defesas, você não está no caminho ateísta ainda.
A quarta pergunta que você pode se fazer é a seguinte: eu acredito que Deus é tudo isso? Deus é a natureza, Deus é o mar, Deus é o fogo, Deus são os passarinhos, não é? Muitas vezes, e é um pensamento que quem está no caminho descrente, eu penso que é inevitavelmente ter. No momento que a gente está contemplando uma paisagem bonita, a gente se para pensar e fala: olha, eu não acredito em Deus, eu não quero, né, mais pertencer a nenhuma religião, mas não é possível que toda essa maravilha não foi criada, e não é possível que isso não tenha um espírito próprio. Então, se você se pega tendo esse pensamento, você está tendo um pensamento panteísta, ou seja, tudo é Deus, tudo é uma divindade só, né? Inclusive tem algumas manifestações que vão dizer que nós podemos ser deuses, por exemplo. Nas manifestações que vão falar do sagrado feminino ou do sagrado masculino. Bem complicado de compreender, mas essas manifestações estão ali dialogando com o panteísmo. Outras formas de panteísmo que a gente pode ter, né, que a gente conhece, é o budismo, o xamanismo, o jainismo, o taoísmo, o hinduísmo. Todas essas que eu mencionei têm origem oriental, né? Origem não ocidental, ou seja, não vinculada às tradições filosóficas da Antiguidade Clássica. Mas também na Antiguidade Clássica, né, as primeiras manifestações, inclusive materialistas, para se compreender como que são as coisas, né? A partir do que surgem as coisas, a partir do que se desenvolvem as coisas, né? O panteísmo caminhou muito ali misturado com o materialismo, né? Depois, com o desenvolvimento, né, futuro, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das escolas filosóficas, é que se foram definindo melhor os caminhos, ou seja, o materialismo, né, de um lado, e o idealismo de outro. O idealismo vai abarcar todas essas possibilidades de compreensão, mesmo que seja uma concepção aberta, uma concepção que permite toda uma classificação de um espírito invisível, algo que dê vida a tudo que a gente vê, principalmente aos elementos da natureza. Se você se percebe acreditando nisso, você ainda não está no caminho ateísta. Você não pode dizer que você é ateu ou ateia. A quinta e última pergunta é uma pergunta cabal. Eu não acredito em Deus, mas eu também não acredito que se possa provar a inexistência ou a existência de Deus. Complicado, né? O nome disso é agnosticismo. Portanto, uma pessoa que faz essas defesas é uma pessoa agnóstica, né? É uma pessoa que se mantém numa posição de negação da existência de deuses ou de manifestações sobrenaturais, mas ela, pensando nas suas limitações intelectuais, nós humanos temos limitações intelectuais, ela vai entender que essas limitações vão dar o seguinte parâmetro: posso dizer que não é possível comprovar que não exista, né? Então é uma posição que tem até uma menção engraçada, né, de que os agnósticos e agnósticas aí estão em cima do muro, aí não conseguem se definir. É uma corrente filosófica que se desenvolveu a partir das reflexões da Renascença, ou seja, e da Revolução Científica, né? E ao mesmo tempo colocou questões, fala: olha, agora eu tenho como comprovar diversas coisas pela ciência. E aí, utilizando desse ceticismo, ou seja, como eu disse, todo ateu é cético, mas nem todo cético é ateu. Então o cético tem essa postura de duvidar, o cético tem essa postura de sempre achar que tem uma questão que pode ser melhor analisada. Mas o agnóstico, no que se refere a isso, ele vai parar aí, ele vai fazer essa avaliação até esse ponto. Ele vai dizer: olha, eu não acredito que Deus exista, mas eu também não posso dizer que é possível comprovar que exista. A diferença que tem
do agnosticismo para o ateísmo reside aí, é uma fronteira com o ateísmo. Por quê? Porque o próximo passo para que ela possa se afirmar como ateia ou ateu é afirmar que o que não existe, o que não tem evidências de existência, inexistente é. Não admitir isto ainda não é um ateísmo. Mas, mesmo não sendo ainda o ateísmo, o agnosticismo se encontra no mesmo campo por ter essa formulação racional concluída do ponto de vista da negação da existência de deuses ou de manifestações sobrenaturais. Então é isso, gente. Se você fez essas 5 questões a si mesmo e não se identificou com nenhuma, provavelmente você é um ateu ou uma ateia. E por que eu digo provavelmente? Porque há a possibilidade de você estar num processo de construção. Né? Na verdade, eu entendo que todo mundo está num processo de construção. Não quero aqui afirmar que o ateísmo é um estágio mais avançado do que o agnosticismo, por exemplo. Não. São concepções diferentes, mas que dentro da tradição filosófica e da discussão racional, científica, materialista, estão no mesmo campo também, né? Como eu mencionei antes. Então, a possibilidade de ser ateu é dentro desse campo. Até os autores mais conhecidos que discutem o ateísmo não se afirmam de forma categórica e irredutível que são ateus e até que se prove o contrário. Na verdade, não. Está sempre em aberto. E esse está sempre aberto não está com a fé religiosa guardada no bolso. Não é isso. Né? Mas o que está guardado no bolso para ser usado a todo momento é a postura cética, é a postura de duvidar de tudo, lógico, sem ser paranoica, lógico. Mas a postura de duvidar de tudo, a postura cética, é a postura que vai delimitando o nosso caminho de descrença e vai estabelecer a gente no melhor lugar filosófico que a gente se sinta bem. Isso que é o mais importante. Não creio que você ficou até o final. Então aproveita, clica aqui no canto, no nosso logotipo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente nesse vídeo, comente bastante. Os comentários são muito importantes para que o vídeo seja oferecido pelo YouTube às pessoas que estão querendo fazer essa discussão. E a gente se encontra nos próximos vídeos aí. Um abraço!